Oi, pessoal, eu sou a professora Eduarda Zago e hoje eu e a professora Isabela vamos falar sobre o porquê os sais são solúveis em água. Então a gente vai abordar a solubilidade de sais e a ligação química na matéria de Química Geral. Espero que gostem da aula e vamos começar! Oi, gente, eu sou a Isabela, do curso de Licenciatura em Química, e hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a solubilidade dos sais. O que é solubilidade? A solubilidade, ela é uma forma de classificação que nos mostra a capacidade que essas substâncias inorgânicas possuem de se dissolver ou não em água. A quantidade de soluto e solvente nessa questão é muito importante, porque obviamente não se coloca uma pequena quantidade de água para uma grande quantidade de sal, porque obviamente não vai dissolver. E cada sal possui um coeficiente de solubilidade específico. Então, ele tem uma certa quantidade limite em que ele vai se solubilizar. A partir dessa quantidade, ele não solubiliza mais. Os sais, eles são compostos que podem ser encontrados na natureza. Ao nosso redor existem uma infinidade de sais que fazem parte, né, dos mais variados metais. Os sais, eles são de extrema importância para muitas outras coisas, inclusive alguns sais servem como uma forma de preservar alguns materiais. E conhecer a solubilidade desses sais é importante porque quando eles se dissolvem em água, eles passam por um processo chamado de dissociação. O que é a dissociação? Ela consiste na liberação dos cátions e ânions. A gente vai falar sobre solubilidade e, para quem não sabe, ela é a capacidade de um solvente de dissolver um soluto. Então, aqui a gente tem o soluto, que é uma substância em menor quantidade e que vai ser dissolvida pelo solvente. Já o solvente é a quantidade maior e é ela que vai dissolver o soluto. E a junção dessas duas substâncias vai gerar uma solução. Então, aqui a gente tem a imagem ilustrada, como dá para ver nos slides. E a gente também pode falar que trata-se de uma propriedade física da matéria extremamente influenciada pela temperatura, pela concentração, da quantidade de soluto e de solvente na reação. Para a gente entender do porquê o sal se dissolve na água, a gente tem que saber que semelhante dissolve semelhante. Então, uma molécula polar, por exemplo, a água, H2O, ela tem como melhor solvente em moléculas polares, ou íon, que no caso aqui na imagem a gente tem como exemplo NaCl, que é um sal. Mais pra frente a gente vai falar sobre esse esqueminha da imagem. Já líquidos constituídos por moléculas apolares se dissolvem melhor com moléculas apolares. Então, polar com outra polar, apolar com outra polar. Agora a gente vai falar sobre concentração de soluções, que está relacionada com a solubilidade do sal. A gente tem três tipos: a insaturada, a saturada e a supersaturada. A insaturada é quando ainda é possível dissolver o soluto na solução. Então, se você adicionar mais sal no soluto, ele vai se dissolver. Já a saturada é quando em uma determinada temperatura não é mais possível dissolver o soluto no solvente. Então, ele entra em uma situação de equilíbrio dinâmico heterogênico e há trocas recíprocas entre os íons de rede cristalina e a solução. Porém, também temos a supersaturada, que é quando em uma determinada temperatura há mais soluto dissolvido do que normalmente possível. Então, é quando possui o corpo de fundo no solvente. Assim, a gente pode concluir também que quando um sal é pouco solúvel num dado solvente, a solução fica saturada com uma pequena quantidade de soluto. Já por outro lado, quando um sal é muito solúvel num dado solvente, a solução fica saturada apenas com uma grande quantidade de soluto. E essa solução, ela fica saturada e, além disso, ela é muito concentrada. Temos uma imagem aqui mostrando as soluções. Temos a solução insaturada, que quando é possível adicionar mais soluto no solvente. A solução saturada, sem corpo de fundo, então ela entra em equilíbrio.
Já a solução supersaturada, que é a solução com corpo de fundo, e junto à solução saturada. O que são sais? Sais são funções inorgânicas que são produzidas pela reação de neutralização. A reação de neutralização ela é feita pela adição de ácido mais base. Como a gente pode ver aqui no slide, a gente tem ácido mais base no reagente, gera sal mais água no produto. Além disso, o sal ele é formado por íons, que seriam cátions e ânions, e são ligações fortes, porque são ligações iônicas. Em água, ele sofre dissociação iônica, a gente vai ver mais pra frente do que seria, e liberando um cátion diferente do hidrônio, que é H3O+, e um ânion diferente de hidroxila OH-. Aqui a gente pode ver a dissociação do NaCl em água, que é um sal em água. NaCl no estado aquoso tem como produto Na+, aquoso, mais Cl- no aquoso. O que é um sal solúvel? Um sal solúvel é aquele que ele tem a maior probabilidade de se dissolver em água, e ele é o que nós chamamos de mistura homogênea, ou seja, possui uma fase só, ele se dissolve por completo. Óbvio que dentro do limite de coeficiente de solubilidade. Já o sal insolúvel é aquele que tem maior dificuldade em se dissolver, ele não se dissolve por completo. É o que a gente chama de mistura heterogênea, que formado por duas fases, que no caso é a fase da água e do sal, que fica precipitado embaixo da solução. E uma curiosidade é que a maioria dos sais são formados por ligação iônica, pois na maioria das vezes eles se ligam com elementos que possuem uma grande diferença de eletronegatividade. Ele é classificado em sal solúvel e sal praticamente insolúvel. O sal solúvel ele tem uma boa capacidade de se dissolver na água. Então, também, a gente pode dizer que há uma probabilidade de ele ser homogêneo, pois tem apenas uma fase. A gente tem como exemplo o sulfato de cobre 2. Já o sal praticamente insolúvel, ele não vai se dissolver totalmente na água. Um exemplo é o carbono de cálcio. E a gente pode ver que a diferença é que os sais solúveis, eles liberam uma quantidade de íons maior do que liberada pelos sais praticamente insolúveis. Agora eu vou falar do porquê os sais são solúveis em água. O primeiro aspecto é o fenômeno de dissociação, que é um fenômeno físico, porque ocorre as ligações iônicas. Então, é a interação entre os íons, que seriam um cátion e um ânion. A dissociação ela vai acontecer quando as interações elétricas entre as moléculas de água e os íons do sal forem mais fortes do que as interações entre os íons do sal. Se um sal não apresenta boa solubilidade em água, ele não possui um alto grau de dissociação, e por isso a baixa quantidade de íons. Outro fator é quando uma substância iônica, tipo cloreto de sódio, NaCl, se dissolve na água e se desfaz a malha tridimensional, ou seja, separando Na+, e Cl-. Essa separação ocorre devido à interação com as moléculas do solvente polar, que seria a água. As atrações do tipo íon dipolo, que se estabelecem entre os íons Na+, e Cl- com a água, são fortes para separar os íons do cristal. Pode ver isso na imagem ao lado, Na+, Cl- com a água se separam e se forma Na+, mais Cl-. Então, os íons se separam e se juntam com as moléculas da água. Também temos as ligações elétricas, que quando dissolvemos o sal na água, as características elétricas da molécula de H2O, elas interferem com a atração eletrostática dos íons do sal. Então, elas enfraquecem e se dispersam pelo líquido, de novo em uma condição de íons livres. Também temos a polaridade, que é quando os polos da molécula de água elas interagem com os íons do sal, entre o cloreto de sódio, como mostra na figura, e quebrando a atração que mantém o cloreto de sódio. Assim, substâncias covalentes polares e substâncias iônicas são mais fáceis de dissolverem na água. Agora eu vou falar sobre os 3 fatores que influenciam na solubilidade do sal. A primeira é a força de atração entre as moléculas da água e os íons do sólido. Então, esse primeiro ele vai ser mais solúvel
Já o segundo e terceiro vai ser menos solúvel. Então, as forças de atração entre as cargas opostas dos íons do sólido e as forças de atração entre as moléculas de água vão ser menos solúveis do que a primeira. Além disso, também possui o efeito de concentração, temperatura e pressão. Na concentração, quando se aumenta a concentração do reagente, vai aumentar a concentração do produto. Então, na existência de maior quantidade de íons, combinam-se a formar um precipitado até atingir o equilíbrio. Já na temperatura, quando o processo é endotérmico, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Já quando é o processo exotérmico, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Aqui no slide, a gente pode ver uma imagem e as curvas de solubilidade de acordo com a temperatura e a solubilidade por grama de sal por 100 gramas de água. Então, no gráfico, a gente pode notar substâncias de sal que, quando o processo é endotérmico, ela vai aumentar. Já quando o processo é exotérmico, ela diminui. Na pressão, ela vai ser igualzinha à temperatura, porque ela é diretamente proporcional. Então, no processo endotérmico, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura. Já no processo exotérmico, a solubilidade diminui com o aumento da temperatura. Outro fator importante é o estado de divisão de um sal e a agitação da solução, que eles não aumentam a solubilidade de um sal, mas eles interferem no tempo da dissolução. Agora eu vou mostrar para vocês os sais que são muito solúveis. Os sais de metais alcalinos e de amônio, sais contendo íons nitrato, clorato, nitrito, perclorato e permanganato, hidróxido de metais alcalinos e de bário, cloretos, brometos e iodetos, exceto o cobre, a prata, o mercúrio e o chumbo, sulfatos, exceto cálcio, prata, bário, estrôncio, chumbo e mercúrio, e acetatos, exceto a prata e de mercúrio. Vou apresentar para vocês os sais que são pouco solúveis. A maioria dos hidróxidos, menos o que eu falei anteriormente, os carbonatos, os cromatos, sulfitos, sulfuretos, fosfatos, fosfitos, exceto os de metais alcalinos e de amônio. Finalizamos a aula, pessoal. Obrigado por assistirem e espero que tenham gostado. Tchau!